Boa noite, Rosimeire. Boa noite, pessoal. A gente está dando início. Boa noite, Neuza. Boa noite, Rony. Boa noite, Vanessa. Estou aguardando a Neuza. Hoje ela vai fazer o estudo dessa noite. Boa noite, Dávila. Sejam todos bem-vindos. Ô, Neuza, eu te mandei a solicitação. Não recebeu aí, não? Vou enviar de novo, Neuza. Espera aí. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Amarildo. Estamos aguardando a Neuza entrar para ela fazer o estudo dessa noite. Ai, Neuza, eu tô te chamando, não tá dando certo ou não. Você tá com. Você tá com o endereço seu mesmo, né? Ô, Neuza, eu tô enviando novamente, tá? Acabei de enviar. Olha aí se apareceu alguma coisa para você. Boa noite, Adriana. O pessoal vai entrando. A gente está tendo um pequeno contratempo aqui. Estou tentando enviar a solicitação para a Neuza. Não estou conseguindo. Ô, Neuza, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou desativar aqui. Você entra com o da casa e eu entro com o meu. Pode ser? Ah, tá. Vou esperar você entrar de novo para ver. Me achou, Adi? Agora Tudo deu certo. bem? Boa noite. Mas eu estava enviando a solicitação para você e eu estava aparecendo que estava esperando você aceitar. Mas não apareceu, não. Eu Esse tive não. que. Eu já tinha solicitado uma vez, você também não viu, né? Não, eu vi, eu aceitei. Ah, você viu? Mas Vi. não apareceu, não. É. Ah, tá bom, deu Tá, certo, tá bom que deu né? certo. É, tá ótimo. Então Já tá tá. na hora da gente começar, né, Adi? Sim, já tá na hora. Você quer que eu faça oração para iniciar? Prefiro que você faça. Tá bom. Eu vou fazer então para a gente iniciar. Então, nessa noite, quem vai fazer o estudo é a Neuza, né? Vai falar sobre as causas das aflições. É causas das aflições, é isso mesmo, né, Neuza? Isso. Causas das aflições, isso. É que eu fiquei com o tema do livro do Espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições na cabeça e fiquei meio na dúvida. Então vamos fazer nossa oração. Eu convido a todos a fechar seus olhos, né? Se for de bom grado, se não for também pode ficar com os olhos abertos, porque o que vale é abrir os nossos corações, buscar em nossos sentimentos a presença do Mestre Jesus, a presença dos nossos anjos da guarda, em companhia de nós neste momento,
neste momento que nós buscamos o conhecimento, o ensino para que possamos melhorar a cada dia. Pedindo, Senhor Jesus, que abençoe todos nós, que abençoe todos os nossos irmãos que estão hospitalizados, que estão passando por aflições, que o Senhor leve a cada um pouco do remédio que cura as feridas, cura as doenças do corpo e da alma. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E boa noite, Bom, Patrícia. boa noite a todos, né? Boa noite de novo, Adir. O meu tema é causa das aflições. E quando a gente fala de aflições, às vezes a gente pensa assim, que a gente tem uma régua para medir aflição. O que que é uma aflição grande, o que que é uma aflição pequena, né? Mas na verdade, todo sofrimento, a única pessoa que pode saber a medida daquele sofrimento é a pessoa que sofre, Sim, né? Eu vi o padre Fábio de Mello numa live com o André Trigueiro e ele falou uma coisa que me marcou muito, porque ele, falando com o André Trigueiro, assim, que como padre, ele já viu sofrimentos muito atrozes, muito terríveis, né? Que as pessoas o procuravam. E às vezes alguma mocinha jovem procurava porque tinha brigado com o namorado e ele achava, claro, que era um sofrimento menor, né? Como se tivesse um sofrimentômetro, né? Para medir o tanto que a pessoa sofre. E ele contou que ele mandou essa moça visitar um hospital de câncer infantil e comentou isso numa das palestras dele, numa das homilias dele, e ele usou uma expressão que eu achei muito engraçada. Ele lacrou. Todo mundo comentou, apoiando ele, que ele fez muito bem, que não sei o quê. E ele falou que hoje ele morre de vergonha de ter feito isso. Que se envergonha profundamente porque ele não respeitou a dor que ela estava sentindo, né? E outra pessoa que me inspirou também, antes de falar sobre esse tema, foi o Lucas Evangelista, que fez a live com a gente semana passada, que não sei se as pessoas lembram, antes de começar, ele pediu perdão se por acaso ele ofendesse alguém. Porque às vezes a gente vai falar sobre sofrimento e tem alguém com sofrimento profundo e a pessoa não encontra consolo nas nossas palavras, pode interpretar como uma crítica. Então, não é nossa intenção medir sofrimento de ninguém, fazer crítica ao sofrimento de ninguém, até mesmo porque, segundo tem lá em Eclesiastes, né, a felicidade não é deste mundo. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, tem lá, mas no final do capítulo, ele fala que a felicidade não é deste mundo e fala que nem a beleza, nem a riqueza, nem a juventude são garantias de felicidade e que nem essas três condições juntas são garantias de felicidade, porque a felicidade completa ela é rara na Terra, eu diria que quase impossível, né? Então, somos todos iguais perante a dor, né? sim, Somos todos iguais perante o sofrimento. Se tem uma coisa que nos une em humanidade, é o nosso sofrimento, porque aquilo que nos alegra pode diferir muito de uma pessoa para outra, né? Eu posso sentir uma alegria muito grande em ter tempo de ler um livro, por exemplo, e para outra pessoa isso não é motivo nenhum de alegria. Mas aquilo que me causa sofrimento, com certeza que em outra pessoa causa também, porque doença, dor, perda de pessoas amadas, frustração,
medo, ansiedade, depressão, qualquer coisa, né, que seja uma doença física, que seja uma doença psicológica ou psiquiátrica, tudo isso em qualquer pessoa causa sofrimento. Então, que nesse sentido nós somos todos iguais perante a dor e perante o sofrimento. Porque é um assunto muito delicado quando a gente vai falar sobre isso, porque às vezes a gente faz uma palestra dessa no momento que a gente não está em sofrimento e a gente pode parecer insensível, né? E, e a gente tem que se lembrar que a vida da gente não é uma constante, que a vida tem movimentos ondulatórios, né? Que há momentos que a gente está relativamente melhor, há momentos em que a gente está relativamente pior. Mas o que eu achei interessante aqui, como que eu sempre gosto de olhar como que o Allan Kardec construiu os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele logo nos primeiros capítulos, ele vai lançar os fundamentos do Espiritismo e se justificando no Evangelho de Jesus, os fundamentos do Espiritismo, os primeiros 4 capítulos. E depois ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Se não me engano, é os primeiros 4 capítulos mesmo. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Ele vai lançar os fundamentos do Espiritismo e buscando no Evangelho de Jesus aquilo que corrobora. Aí no capítulo número 5, ele começa com as bem-aventuranças. A partir daí, ele vai falar sobre todas as bem-aventuranças. Mas é muito interessante que ele dá um título para o capítulo Bem-aventurados os aflitos, e depois dele ele dá uma pausa, ele não fala mais sobre as outras bem-aventuranças, e vai falar sobre o Cristo Consolador. E depois que ele fala sobre o Cristo Consolador, ele continua nas outras bem-aventuranças, né? Os pobres de espírito, os puros de coração, e vai por aí adiante. Por quê? Fora o capítulo das preces, esse capítulo sobre aflição, sobre sofrimento, é o maior capítulo do livro. Nele ele trata, inclusive, de suicídio, de perda de pessoas amadas. Então, é um capítulo extenso. Depois que a gente lê ele, a gente pode ficar meio triste, né? E para levantar a gente, assim, para dar uma esperança na nossa vida, o próximo capítulo é o Cristo Consolador, que é o capítulo mais maravilhoso e realmente consolador que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Daí em diante ele começa falando, então, das bem-aventuranças. Isso já dá uma dica para a gente que quando a gente vai falar de aflição, a gente tem que falar que existe consolação, que existe esperança, né? A gente tem que falar de fé. Por que a gente tem que falar de fé? Porque se o próprio Cristo não nos viesse consolar com seus ensinamentos, as coisas ficariam meio que sem sentido. E eu vou falar sobre as causas das aflições, mas eu gostaria de ler uma página de um livro. O livro todo fala de sofrimento, é um livro pequenininho, não é um livro espírita. O livro chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um livro que não tem jeito a gente ler rápido, porque é tanto sofrimento no livro que a gente tem que parar, respirar e assimilar aquela informação antes de passar para frente. Porque ele conta a experiência dele no campo de concentração. E como ele era psiquiatra, já era um estudioso da mente, já era um estudioso do comportamento, em meio a todo o sofrimento que ele experimentou em si mesmo, e que ele experimentou junto com os companheiros de confinamento lá que eles estavam, ele vai fazendo uma leitura do papel do sofrimento na vida do ser humano. E eu acho que, apesar de que a gente falou no início que não tem uma régua de medir sofrimento, dá bem para a gente entender o que é uma medida de sofrimento numa pessoa que está num campo de concentração, né? Inclusive, tem uma pessoa que ele fica conhecendo no campo de concentração, todo relato é chocante. Cada frase que tem lá, a gente custa assimilar assim, o tanto que o ser humano pode ser colocado
abaixo do limite de toda a humanidade. Que uma das pessoas que ele conhece lá, um companheiro de cela, fala com ele que quando ele desceu da estação ferroviária indo em direção ao campo de concentração, ele teve a sensação de que estava andando atrás do cadáver dele. Sabe? Então, assim, só para a gente já ter um tom, né, do que é o livro. Uma outra coisa muito, assim, sofrida também que fala é que os trabalhos mais rudes, eles tinham uma bonificação. Se a pessoa se esforçasse muito, por exemplo, cavando, quebrando pedras para fazer um trilho ferroviário, se ele se esforçasse ao máximo naquele inverno bruto, regelado, cheio de feridas nas mãos, às vezes eles ganhavam cigarros. E esses cigarros eles guardavam para trocar por uma tigela de sopa, ralinha. E quando alguém fumava o cigarro, era sinal que a pessoa tinha desistido da sopa, a pessoa tinha desistido de viver e ninguém fazia nada, porque todo mundo respeitava. Outra coisa que ele conta no livro, eu não vou dar o spoiler do livro, porque eu recomendo quem quiser ler, né, que é muito interessante, é que eles respeitavam também quando alguém ia em direção à cerca elétrica. E uma outra coisa muito interessante também é que quando alguém tem pesadelo e a gente vê que a pessoa está tendo pesadelo, a gente tem o intuito de acordar a pessoa, né? Mas que Sim. a vida no campo de concentração era tão dura, era tão triste, que quando alguém estava tendo pesadelo, eles não acordavam, porque a realidade era pior. Eles deixavam a pessoa com pesadelo. Então, assim, tô contando só essas coisas para falar que não é um livro simples de ler, não é um livro fácil de ler, mas ele traz aqui a leitura dele sobre o sofrimento. Eu expliquei essas coisas para a gente entender o que ele sabia do que ele estava falando quando ele falava sobre sofrimento. E eu peço paciência a todo mundo que está aí para ouvir esse relato dele, para depois eu falar a visão de Allan Kardec, porque eu acho que dá para costurar as duas visões. Ele fala assim, ele cita Dostoiévski, que afirmou certa vez: temo somente uma coisa, não ser digno do meu sofrimento. Essa frase de Dostoiévski, ele vai falar sobre ela. Essas palavras ficavam passando muitas vezes pela cabeça da gente quando se ficava conhecendo aquelas pessoas tipo mártir, cujo comportamento no campo de concentração, cujo sofrimento, a morte testemunham essa liberdade última do ser humano, a qual não se pode perder. Então, ele está falando que, porque no campo de concentração ele conta de pessoas que tinham comportamentos odiosos lá, provando, e ele comenta isso no final do livro, que nem todo mundo que sofre é bom, então algumas pessoas que estavam sofrendo junto com todo mundo eram capazes de atitudes horrorosas. Mas algumas pessoas davam um exemplo tão forte, até no momento da morte, que ele chegou à conclusão que essa liberdade que o ser humano tem de transformar o sofrimento em algo significativo é algo que só o ser humano tem. E ele fala que essa liberdade ninguém pode tirar. Sem dúvida, eles poderiam dizer que essas pessoas poderiam dizer que foram dignas de seus sofrimentos, de seus tormentos. Elas provaram que, inerente ao sofrimento, há uma conquista, que é uma conquista interior. Então a gente já começa a pensar nessa questão das aflições e dos sofrimentos, que mesmo dentro do sofrimento mais atroz, do sofrimento mais limitante, existe uma conquista interior, uma liberdade interior que pode ser dada pela fé. Ele não fala aqui como uma pessoa religiosa, ele fala como um psiquiatra, mas ele chega nesse ponto. A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar,
permite-lhe até o último suspiro configurar sua vida de modo que tenha sentido. Então, se a gente está falando de consolo e de esperança, ter um sentido para a vida é uma forma de nos impulsionar para frente, nos mover para frente, né? Pois não somente uma vida ativa tem sentido. Aí ele fala, eu vou pular essa parte, porque a gente pensa em sentido da vida quando a gente pensa em realização profissional, realização de família, de patrimônio, de matrimônio, não é? Muitas vezes a gente pensa nesse tipo de sentido. Mas aí ele fala que também há sentido naquela vida, como no campo de concentração. Dificilmente oferece uma chance de se realizar criativamente. Quer dizer, num campo de concentração, ninguém tem esperança de nada, porque todas as realizações pessoais, elas são impossíveis no campo de concentração, e a única coisa que a pessoa se pergunta é se ela vai sobreviver. E aí, ele fala esse sentido da existência consiste precisamente na atitude com que a pessoa se coloca face à restrição forçada de fora para dentro, quer dizer, aquele sofrimento que nos é imposto, que vem de fora, que nos constrange. E eu fiquei lembrando da cruz que o Simão Cirineu carregou, ajudando Jesus. Simão Cirineu foi constrangido a carregar aquela cruz. Enquanto ele carregou a cruz de Jesus, foi um sofrimento imposto, não é? E isso acontece conosco em algumas situações, algum sofrimento, ele é imposto em nossa vida. Então, ele diz mais aqui, faz muito que o recluso, a pessoa que está no campo de concentração, está impossibilitada de realizar qualquer coisa, mas não se encontra sentido apenas nas realizações de valores. Aí ele fala a coisa mais importante que eu quero trazer para esse estudo. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida. De alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Aflição e morte fazem parte da existência como um todo. Então, ele analisa isso tudo para chegar à conclusão que se a vida tem sentido, todo esse sofrimento deveria ter algum sentido também. E no último parágrafo que eu vou ler aqui, que eu peço permissão, vou parar de ler, a maioria preocupava-se com a questão: será que vamos sobreviver ao campo de concentração? Pois, caso contrário, todo esse sofrimento não teria sentido. Isso é o que a maioria das pessoas pensava. Será que vamos sobreviver? Se a gente não sobreviver, sofrimento não tem sentido. E ele pensava diferente. Ele disse assim: será que será que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte ao nosso redor? Pois caso contrário, afinal de contas, não faz sentido sobreviver ao campo de concentração. Quer dizer, se ele não conferisse um sentido ao sofrimento, não faria sentido nem sobreviver. Uma vida cujo sentido depende exclusivamente de se escapar com ela ou não, quer dizer, tem sentido só se eu se escapar com vida? Porque ninguém vai escapar da vida com vida, não é? Sim. E às vezes assim, a gente coloca o sentido em escapar com vida de alguma coisa. Ninguém vai escapar da vida com vida. Em algum momento, a vida acaba. Então ele coloca isso. Se isso fosse sentido, escapar com vida ou não, das boas graças de algum acaso, uma vida dessa não valeria a pena ser vivida. E é um livro excelente, eu recomendo para quem chegou depois que eu comecei a ler. O livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, fala das experiências que ele viveu enquanto psiquiatra num campo de concentração nazista. E é um livro muito rico para a gente pensar na própria existência, na própria aflição.
no próprio sentido da nossa vida. E aí eu volto para Allan Kardec, porque é a pergunta que ele faz, né? Que a vida tem que ter sentido com tudo que ela tem de bom e de ruim. E a conclusão que Allan Kardec chega também no Evangelho segundo o Espiritismo é que não tem vida sem sofrimento. Então ele vai buscar as causas dos sofrimentos e ele divide em 3 causas de sofrimentos. Ele divide os sofrimentos e as aflições nas causas atuais dos sofrimentos, nas causas anteriores. E uma coisa que a gente fala pouco, mas que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vou falar nesse caso aqui que ele fala, é provas. Existem sofrimentos que não são causados por falha de caráter dessa vida, nem por causas anteriores, simplesmente é um modo de aperfeiçoar. Da mesma forma que alguma coisa pode ser constrangida a passar pelo fogo para se purificar, né? Então ele cita 3 causas. E essa última causa que eu quero falar um pouquinho sobre ela, porque depois eu não vou falar mais sobre ela, essa prova é que às vezes um ser humano, às vezes nós passamos por provas que não tem a ver com nenhuma falha de caráter, com nada que a gente tenha feito nessa encarnação ou em outra. Simplesmente é um modo pelo qual a nossa alma vai ser aprimorada. Então, acontece muito no meio espírita, quando nós estamos sofrendo, a gente, primeira coisa, a gente pensa, o que será que eu fiz na vida passada? Isso é muito comum de espírita pensar, porque nós somos muito condicionados a isso, porque nós sabemos que atitudes de vidas passadas causam sofrimento. Mas a gente busca muito pouco a causa das nossas aflições no nosso caráter da vida atual. E a gente também pensa muito pouco sobre isso, que algumas provações, alguns aperfeiçoamentos que nós somos constrangidos a fazer na nossa alma, eles não vêm nem de falha de caráter, nem de karma, como às vezes a gente fala. É simplesmente uma necessidade do espírito. Por quê? A gente fala de espírito puro, o espírito puro é aquele que se purificou. E para se purificar, a gente precisa de tirar todas as nossas mazelas, todas as nossas imperfeições. E às vezes alguma prova que inclua algum tipo de aflição ou de sofrimento molda o nosso caráter para melhor, acelerando o nosso processo de iluminação, acelerando o nosso processo de purificação. Isso também é uma causa de aflição. Agora, como que essa causa vem? Geralmente ela pode ter sido pedida por nós mesmos, né? Sim. Ou ela pode ser de uma expiação se transformar em prova. Porque a expiação é geralmente quando a gente tem que resgatar para a vida algo que a gente ficou devendo para a vida. Mas a gente pode transformar a aflição que vem disso numa prova e sair dela melhor. E o exemplo disso que a gente tem muito bem, que eu já falei algumas vezes, é a vida de Ivone Pereira, que transformou a expiação dela em prova e que passou brilhantemente nas provas. E no livro dela também cita isso que está aqui escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes o nosso sofrimento, ele é uma necessidade da alma para se aperfeiçoar. Agora, vamos falar das causas atuais dos sofrimentos? As causas atuais do sofrimento, elas têm a ver com o nosso caráter, tem a ver com os nossos vícios. E não, a gente pode culpar quem for, pode culpar papai, pode culpar mamãe, pode culpar o acaso, o colega de trabalho, mas são questões que têm a ver com o nosso caráter, com a nossa maneira de ser e de agir. E se a gente não se olhar
desapaixonadamente, quer dizer, se nós não buscarmos nos entender e ver de onde que aquilo vem, a gente pode perder uma vida culpando o colega de trabalho, culpando o vizinho, culpando o namorado, culpando o marido, a mamãe ou o papai, sem avançar um passo, sabe? E isso, Allan Kardec coloca aqui, eu vou ter que ler, porque são frases dele, para não ficar parecendo que eu que estou falando assim, não são frases minhas. Ele fala aqui que a maioria dos males da Terra são são do caráter e da maneira nossa de proceder. E isso tem a ver tanto com o sofrimento, a aflição individual, quanto de aflição coletiva. Ele não, né? Porque às vezes uma nação tem um modo de proceder, um povo tem um modo de proceder, e toda vez que um povo tem um modo de proceder, e aquele modo de proceder resulta em dano, quer seja um dano para a natureza, quer seja um dano social, ou um dano racial, de discriminação, qualquer dano que seja, aquilo também é uma causa atual, porque às vezes a gente está causando danos à sociedade, nesse momento atual. E vamos sofrer a consequência, e não adianta buscar lá no passado, culpar Dom João VI, culpar Pedro Álvares Cabral, porque ele descobriu o Brasil e tinha que vir cá e cobrir de novo, né? Não adianta fazer esse tipo de... Porque a falta de caráter pessoal e coletivo leva a sociedade a chegar no ponto que ela está. Então não tem jeito de reclamar de governo, não tem jeito de reclamar de ninguém. Porque muitas pessoas que reclamam do governo não perdem uma oportunidade de agir com falta de caráter, se aquilo for beneficiar a pessoa, né? Então, Allan Kardec fala assim, os homens caem por sua própria culpa. E numa época que para falar de ser humano só se falava de homens, eu vou explicar também, as mulheres também caem por sua própria culpa, né? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Imprevidência, orgulho e ambição são as maiores causas de sofrimento da humanidade. Às vezes a pessoa passa a vida sendo imprevidente ou tendo uma ambição desmedida, um orgulho desmedido e sofre o tempo todo com essas coisas. Quantos arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, por não terem sabido limitar os seus desejos? Gente, nós estamos vivendo um momento da humanidade exatamente o oposto. Tudo nos incentiva a ter um desejo sem limites. E aqui ele está falando exatamente do contrário. E a gente pensa que limitar desejos é algo que nos faz sofrer. E eu acho que foi Chico Xavier que falou que limitar esses desejos, esse saber refrear-se, na verdade, isso não é uma prisão, isso é uma porta. É uma porta que você abre e fecha na hora que você quer. Então, as pessoas pensam que ter disciplina é uma prisão, e, na verdade, prisão é exatamente não ter disciplina. Porque com a disciplina, você abre a porta, entra e sai quando quer. Então, a pessoa que tem disciplina sobre si é a pessoa mais livre que existe. Você quer comentar alguma coisa, Adir? Ai, Deus, eu acho bem pertinente esse tema, né? Pela situação que o nosso planeta está passando, é bem pertinente. E eu acho que você tem falado tudo, tudo que eu pensei, assim, você já tem comentado. Então, prossegue, depois, se tiver alguma coisa, eu comento. Aí você me interrompe, tá? Tá bom. Ele fala que quantas uniões desgraçadas, quer dizer, quantos problemas familiares, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade. Então, algumas uniões são por cálculo de interesse, ou são por vaidade, nas quais o coração não tomou parte. Depois a pessoa fica anos sofrendo com aquela relação, que foi uma relação calculada, que é o que ele fala aqui, né?
uniões que resultaram de um cálculo de interesse. Então, ele está abordando temas gerais. A nossa falta de limite aos desejos, o nosso orgulho, a nossa imprevidência, o nosso interesse, a nossa vaidade. Ele fala que quantas disputas poderiam ter sido evitadas com um pouco de moderação, né? Um pouquinho de moderação que a gente tivesse na nossa vida, a gente poderia evitar disputas assim que são desastrosas, né? E que criam grandes problemas às vezes com vizinhança, com familiares também, né? Disputas de herança, tantas disputas que causam tanto sofrimento. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Então, assim, quantas doenças surgem do excesso de comer, do excesso de beber, do excesso de vícios de toda a ordem, né? Então, Allan Kardec está jogando de volta para nós, para a gente analisar cada aspecto desse da nossa vida e ver se a gente sofre, porque às vezes a gente fala, ai, Deus não olha para mim, eu rezo, rezo, e Deus não pode tirar a liberdade que eu tenho de escolher cada uma dessas coisas, porque é uma liberdade que Ele deu, então Ele não vai tirar, não é? Sim. Ele fala, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não tiveram força ou não se importaram em inclinar as más tendências e depois, quando os filhos são adultos, os pais começam a sofrer por causa daquilo, né? Então, ele faz um resumo geral e fala assim: interroguem friamente as suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Inveja, né? A pessoa que tem inveja, o tanto que ela sofre quando o outro se dá bem em qualquer aspecto. Então, Allan Kardec está falando assim: se você está num momento de aflição, de sofrimento na sua vida, dá uma olhada nessa vida e olha como que está sendo seu caráter, como que está sendo as suas atitudes, como é que é o seu proceder. Se não somos nós mesmos que criamos essas situações para nós. E aí, depois que ele faz essas perguntas, ele fala assim: a quem há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Né? E esse tema é tão vasto que dá estudo enorme só sobre as causas atuais das aflições, que são aquilo em nossa vida atual que por falta de disciplina, por falta de se observar, por falta de se conhecer ou por excesso de ambição, a gente causa mais sofrimento. Uma das coisas que eu vejo que causa muito sofrimento nas pessoas, hoje em dia nas redes sociais, as pessoas que são influenciadoras digitais, eu não estou falando que elas estão erradas, elas estão num trabalho. Mas esse trabalho vende uma imagem de que o mundo delas é perfeito. E porque elas compram aquela roupa, porque na casa tem aquele móvel, porque elas tomam aquele café da manhã. E mesmo que tudo aquilo seja maravilhoso, porque é mesmo, isso não quer dizer que aquelas vidas sejam perfeitas, que sejam impecáveis e que é felicidade o tempo todo. Porque, como eu falei no início, somos todos iguais perante a dor e é o sofrimento que nos une à humanidade. Então, às vezes a gente começa a acompanhar essas pessoas em redes sociais e eu acho bacana, mostra beleza delas, das roupas, das casas, mas a vida não é só isso. E se a gente vê isso e começa a achar que tem algo de errado com a nossa vida, a gente está enxergando muito pouco, né? Porque é a mesma coisa de quando você vai comprar uma mercadoria, o vendedor da loja fala que sua casa vai ficar mais bonita com aquilo, que você vai ficar mais bonito com aquela roupa, e a gente compra aquela ideia de que com aquilo a gente vai ficar melhor, não é? Nada contra colocar a casa bonita, nada contra comprar roupa bonita. A gente não pode fantasiar a ideia de que com aquilo a nossa vida vai ser feliz. Não dá para comprar felicidade em balcão nenhum, né? Nem pela Amazon. Nem pela Amazônia. Ô, Nilza, mas eu estava pensando em você falando sobre isso.
A gente tem muito isso de buscar felicidade fora de nós, né? Buscar felicidade na vida do outro, né? Achar que a vida da outra pessoa é melhor que a nossa, É, muito melhor, né? A gente quer viver a vida do outro, a gente quer viver a vida do artista, da fama, e a gente às vezes, muitas vezes a gente busca infelicidade por causa disso, porque a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, né? E sempre acha que a culpa da minha infelicidade é do outro, é da vida, do governo, é da onde que eu nasci, é do meu pai, da minha mãe. Na verdade, nós temos nosso livre-arbítrio, como você comentou mesmo, né? Que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, Ele não vai tirar de nós essa possibilidade de buscar a nossa felicidade. Mas também essa busca tem que ser nossa, não de fora, né? Não a gente ficar esperando que o outro nos faça feliz. Quem tem que fazer a gente feliz somos nós mesmos, né? Não o outro. Ninguém vai fazer o outro feliz. e também perder um pouco dessa imagem, dessa utopia de que tem uma vida plenamente feliz e realizada. Isso não existe em lugar nenhum. Você pode olhar, você pode procurar em todos os lugares, não tem ninguém plenamente realizado, igual eu falei ali no início, nem se tiver todas as coisas reunidas juntas, né? Juventude, poder, beleza, riqueza, nem se tiver tudo isso junto, às vezes existem sofrimentos atrozes ali junto com todas essas coisas que nos parecem as mais importantes. Agora eu quero falar um pouco, feita essa reflexão de dar uma olhada na nossa própria existência e nas nossas escolhas, nas nossas atitudes para verificar como que eu estou contribuindo para o meu sofrimento, a gente sabe que existem sofrimentos e aflições indescritíveis que não têm nada a ver com a escolha nossa. Tipo esse sofrimento no campo de concentração que eu citei no início, do Viktor Frankl e de todas as pessoas que estavam ali. Não foi uma decisão deles estar ali, nem uma escolha deles em nenhum momento da vida deles, foi um sofrimento imposto. Tipo crianças que nascem já com sofrimentos terríveis, que sofrem a vida toda, ou às vezes não nascem com sofrimento, mas muito jovens já começam a passar por problemas sérios que vão durar toda a vida, né? Embora muitas pessoas, a grande maioria, passe por momentos melhores, momentos piores, algumas pessoas têm uma constante de sofrimento. E para essas causas, que não adianta você procurar aqui nessa vida, que você não vai achar nada que pode causar um sofrimento de uma criança que já nasceu com sofrimento e vai sofrer toda a vida com aquilo, onde que você vai achar a causa desse sofrimento? Se a gente parte do princípio que Deus é soberanamente bom e justo, fica uma coisa meio esquisita, porque a gente fica pensando que para essas pessoas elas não têm nenhuma chance de mudar a vida delas, nenhuma chance de deixar de sofrer. E esses são os casos em que a gente vai buscar a causa do sofrimento em vidas passadas. E é muito interessante que o Raul Teixeira, ele coloca uma questão, né? Que às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou sofrer nessa vida por coisa que outra pessoa fez. Não é outra pessoa. Existe o termo persona, que é usado na psicologia, e que era aquelas máscaras do teatro grego, né? Que as pessoas usavam no teatro. É que cada nascimento é uma personalidade, mas o ser é um só. O ser é único. O espírito, a gente pode chamar o ser de espírito, de alma, né? Nós chamamos esse ser de alma quando está encarnado. Nilson, só um minutinho. Você pode continuar aqui, eu só vou atender que está batendo minha porta aqui, tá? Mas Ah, pode tá continuar. bom. Tá, eu vou Só continuar aqui. Tá ok. Então, para esses casos que não tem explicação, o Allan Kardec fala que isso só pode vir de vidas passadas, e o Raul Teixeira explica que é o mesmo indivíduo, a mesma individualidade que passa por várias personalidades, e em cada etapa ele vai aperfeiçoar alguma coisa. E ele cita
que para cada experiência a Terra pode se apresentar de uma determinada forma, né? Para algumas pessoas a Terra pode ser um presídio, para outras pessoas a Terra pode ser um hospital, para outras pessoas a Terra pode ser uma escola, e para umas pessoas mais felizes a Terra é um campo de trabalho e de experiência. Então ele explica, eu vou dar uma resumida no que ele explica, porque eu achei a forma dele de explicar muito fácil da gente compreender. Porque se eu infringir a lei humana, eu posso ser pega pela justiça e ser levada para um presídio e ter que pagar pelo meu erro. Mas às vezes as pessoas cometem crimes e conseguem sair ilesos desses crimes. E não são pegos pela lei humana. Para essas pessoas, numa próxima encarnação, a Terra vai ser um presídio. Porque a pessoa cometeu crimes, crimes contra pessoas, crimes contra a vida, crimes contra a natureza, e perante a sociedade ficou tudo bem, ela não resgatou. Então, para essas pessoas, a Terra vai ser um presídio. Há outros crimes também, que a nossa legislação só pune o crime que a gente comete contra terceiro. Ela não pune o crime que eu cometo contra mim mesma. E entre esses crimes, tem esses excessos de toda a ordem que às vezes a gente comete, excessos de vícios, atitudes que estagnam a nossa vida, atitudes que impedem o nosso próprio crescimento. Cada atitude que a gente tem, que é uma atitude criminosa contra o nosso ser imortal, a gente precisa resgatar também. Então, por exemplo, eu tenho medo de falar esses exemplos e magoar alguém, mas eu não quero magoar ninguém porque eu sei que ficar livre de vícios é uma coisa muito difícil. Eu sei que ficar livre de vício nenhum é fácil. Mas os vícios, qualquer vício que seja, ele causa dano no nosso corpo, no nosso perispírito. Então, o exemplo que eu vou dar sem querer magoar ninguém é que uma pessoa que fuma a vida inteira pode nascer com problema respiratório numa próxima encarnação. E isso vai acontecer com ela, não como às vezes como uma punição, mas como uma forma de que ela não fume mais. Ela vai ter um problema respiratório tal que ela não vai ter condição de ser fumante. É uma forma de ajudá-la a ficar livre do próprio vício. Nesse caso, para a pessoa, uma pessoa com vício que precisa de um tratamento desse para que ela não continue com aquele vício, numa próxima encarnação a Terra vai ser um hospital. Então, quando nós cometemos atos criminosos contra os outros ou contra nós mesmos, numa próxima encarnação a Terra vai ser um presídio. Quando nós cometemos atos que prejudicam a nossa saúde ou a saúde da natureza ou a saúde de terceiros, numa próxima encarnação a Terra pode ser um hospital, né? Para uma pessoa que tem o projeto, que tem a fé e quer crescer e agregar valor espiritual a si mesma, uma próxima encarnação, a Terra pode ser uma escola. Eu estou falando de próxima encarnação como se no presente agora isso fosse acontecer no futuro. Mas para todos nós que estamos encarnados no presente, a Terra está se apresentando para uns como escola, para outros como presídio, para outros como hospital, né? Sim. E para outros como campo imenso de trabalho, as pessoas que têm amplo potencial para realizar coisas em prol da sociedade, em prol do coletivo, a Terra é um vasto campo de trabalho. E às vezes, tudo isso junto e misturado. Às vezes a gente está no momento dessa vida, dessa encarnação, que a Terra está sendo escola e presídio, e campo de trabalho, e a gente aproveita todas essas experiências para nos enriquecer. Pode falar, Dir.
Mas esses exemplos, né, tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, eu acho bem interessante, igual você comentando. Aí eu lembrei aqui agora o seguinte: no hospital precisa de enfermeiros, precisa de médicos, né? Precisa de pessoas para limpeza. Então, ou nós podemos estar trabalhando, nós podemos estar ajudando, ou nós podemos estar como paciente. Numa escola, também precisa de um professor, precisa de diretores, precisa de várias funções ali. Também nós podemos estar como aluno ou podemos estar como professores, né? E vice-versa. Acho que em todo momento nós estamos como aluno e como professor, porque nós às vezes estamos aprendendo, nós também estamos ensinando o que nós sabemos para os que vêm posteriores a nós, né? E na prisão talvez a gente também esteja como também presidiários e às vezes como carcereiros, né? Porque a gente também está às vezes buscando a, a restituição dos nossos débitos com o passado, né? E pensar também que não é só de outras encarnações, também dessa vida, porque a gente comete erros todo dia, a gente não, ninguém de nós somos perfeitos. Talvez não cometemos grandes erros igual cometemos no passado, porque a gente for olhar a história, tantos crimes, tantas atrocidades que aconteceram, com certeza a gente esteve por lá. Então, assim, hoje às vezes não estamos cometendo crimes assim, mas às vezes de pensar mal, de desejar mal para o outro já é um crime, né? Para outra pessoa e para nós mesmos. É, nesse sentido, então, assim, já encaminhando para uma conclusão, né, que as causas das nossas dores, das nossas aflições, precisam ser avaliadas, a gente não pode ficar sofrendo como se a gente fosse uma marionete da vida. É muito necessário olhar para cada etapa, para cada momento da nossa vida, cada papel que a gente está exercendo e exercer essa liberdade interna que a gente tem de escolher como que eu vou passar por isso, né? Inclusive, se eu estou no momento me sentindo no hospital, eu posso ajudar, se eu consigo fazer alguma coisa, eu posso ajudar na enfermaria para ajudar outras pessoas. Não é assim? Porque Sim, senão a gente fica num papel de vitimização e de coitadinho e que a gente não olha para frente. E é claro que também, para alguns sofrimentos do corpo, da mente, da alma, a gente tem que lembrar que é muito necessário o tratamento da medicina da terra, né? Às vezes as pessoas me dizem que estão tendo dor de cabeça, mas que não gostam de tomar remédio. E eu fico pensando, eu falo, por quê? A humanidade sofreu tanta dor até inventarem os analgésicos, agora que existem analgésicos, para que você vai ficar sentindo dor de cabeça, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa que hipocondríaca e que gosta de remédio para tudo, mas eu penso que a gente precisa de ver assim as conquistas da Terra. Existem sofrimentos mentais que exigem que a gente tenha tratamento psiquiátrico, né? Existem sofrimentos que a gente não dá conta de carregar sozinho, a gente tem que dividir com o psicólogo ou com um amigo. Então a gente precisa de avaliar em que ponto de sofrimento que a gente está para decidir do que a gente precisa naquele momento. Eu queria finalizar com a prece, porque o Allan Kardec, ele vem aqui falando dos sofrimentos, e no final ele faz a prece para as aflições. Eu estou tentando achá-la aqui, eu separei, porque ele dá uma explicação muito interessante aqui. o que você acha? Eu só queria comentar uma coisa. Igual você falou se a gente está hospitalizado, está lá como enfermo, a gente pode ajudar de alguma forma, né? E às vezes a melhor ajuda é a gente fazer o que é necessário, assim, igual você falou, tomando remédio, seguindo as recomendações do médico, né? Já é uma grande ajuda.
às vezes também a gente pode estar autorizado, ter um companheiro do nosso lado, que às vezes precisa mais de ajuda do que nós, a gente podemos ajudar também de alguma forma, né? Ó, Adir, eu acho que a única forma da gente superar tanta dor que existe nesse mundo é apoiarmos uns nos outros, sabe? Porque sozinho fica difícil, né? E aí entra também o componente da fé e da esperança e das orações. E aqui, no último capítulo, que é o maior capítulo do livro, que é o livro das preces, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec fala assim: podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode conceder, quando tem um fim útil e sério. Mas como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vidas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos por isso entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar ao contrário que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação que a houvermos suportado. E aqui ele fala a prece, uma prece pelas nossas aflições. E como eu sei que é um momento que muitos de nós estamos passando por muitas aflições, eu queria encerrar com essa prece, pedindo pelas aflições que todos nós sofremos. Cada um lembra da sua, cada um pedindo por si ou por aqueles que amam. Você concorda? Sim, concordo. Nós temos só 3 minutos, nem menos de 3 minutos. Então vamos fechar os nossos olhos. Deus onipotente, que vê as nossas misérias, digna-te de escutar benevolente a súplica que nesse momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoe-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos executores das tuas vontades venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Que cada um faça o seu pedido, que nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos, que possamos todos sempre contar com o amparo de Maria, Mãe de Jesus, e dos nossos anjos de guarda. Que assim seja. Assim seja. Me despeço e agradeço a todos. Tá bom. Muito obrigado, Neuza, pelo estudo, né? Pelas palavras aí que nos ajudaram. Agradecer a todos também que participaram. Muitas pessoas entraram, a gente acabou que nem boa noite deu, mas fica aí o nosso abraço, nosso desejo que tudo corra bem daqui em diante, né? Que as coisas se melhorem a partir deste momento, né? Então, um Amém. abraço a todos, uma boa noite, até Boa amanhã. noite. O Emerson vai fazer o estudo de amanhã. E a gente aguardamos todos vocês aqui. Até mais. Tchau. Tchau.